Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos, espero que todos estejam bem. Nessa manhã de domingo, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra em Provérbios. Provérbios, capítulo 26, faremos a leitura do versículo 18 e 19. Diz assim: Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Eu estava só brincando. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pelo o dom da vida, agradecemos pelo pão sobre a mesa, o teto sobre as nossas cabeças. Te agradecemos pelo acesso à tua palavra e pelo teu Santo Espírito, sendo o nosso professor. Usa-me, Senhor, para falar da tua palavra, de maneira que ela chegue sem ruídos aos ouvidos dos teus servos e que teu nome seja glorificado, exaltado e nós edificados pela tua palavra. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei vocês, mas eu, entre um gênero, comédia, terror, ficção, eu gosto bastante do gênero em que me faz rir, principalmente. E o riso é um santo remédio para combater a tristeza, porém, se esse riso vier de fontes saudáveis. Por que digo isso? Porque algumas pessoas possuem um senso de humor estranho. A alegria dessas pessoas está exclusivamente na desgraça que elas veem no próximo. Eu acredito que os versículos de Provérbios que acabamos de ler não estão se referindo às brincadeiras de pessoas imaturas, sem noção, que aquelas que não têm a capacidade de perceber que os resultados serão ruins, dependendo da brincadeira que fazem. Sei que muitas pessoas confundem imaturidade com coragem. Destes, uma grande parte é composta por jovens que carecem de tempo de amadurecimento ainda da vida e não calculam muito bem as suas ações. Um exemplo bem simples, eu vi recentemente na internet dois rapazes e eles gravaram um vídeo e enviaram para a mãe de um deles, em que o filho dessa mulher estava sobre o capô de um carro, olhos fechados, todo sujo de vermelho, o rosto, a camisa, e o carro todo amassado, e ele ali afundado no capô amassado, o vidro estraçalhado do carro, fingindo que estava morto. E o colega filmando, dizendo: ai, fulano, o que aconteceu? Que terrível! Fingindo que lamentava a morte do seu colega. E enviaram esse vídeo para a mãe do rapaz. E no final do vídeo, antes de enviarem, o colega fala: justo hoje, que é sexta-feira, você foi morrer? Então o cara lá que estava todo sujo de vermelho, não sei se ketchup ou de tinta, e todo torto lá no capô do carro, ele levanta e fala: não, sexta-feira? Ah, vamos comemorar. E aí manda o vídeo para a mãe. Mas até ela chegar nessa parte e perceber que se trata apenas de uma brincadeira idiota, imagina o coração dessa mãe que recebeu esse vídeo e imaginou o seu filho todo arrebentado num capô de carro. Infelizmente, essa é apenas um tipo de brincadeira idiota que é feita e postada na internet, mas acredito sinceramente que não é desse tipo de gente sem noção que o texto está falando. Pior, eu acredito que o tipo de pessoa retratada aqui em Provérbios vai além da idiotice. É uma pessoa sem limites, mas é uma pessoa insensata, porque ela busca maldade em sua ação. E ela tem o prazer do riso, como se fosse o prazer do riso, mas o prazer em ver o quê?
outra pessoa se machucando. Então é uma maldade diferente, né? É uma maldade mais contundente, ou eu não sei, é diferente. E o texto ele diz: olha, é como o louco que atira brasas e flechas mortais. O Provérbios aqui compara essa pessoa a um louco, pois uma pessoa séria não agiria com tamanho desprezo pelo próximo e nem teria a razão acusando. Porém, o louco, de fato, se pararmos para pensar, e é alguém que não tem a razão como juiz e para acusá-la ou questioná-la. O louco simplesmente é uma pessoa fora de si e por estar fora de si, ela não tem essa maquinação do mal que essa espécie de louco que o Provérbios diz. É, essa figura de Provérbios é uma pessoa, é como um louco, que age como um louco, melhor dizendo. Por quê? É uma pessoa astuta, é capaz intelectualmente de cometer um crime e racionalizá-lo, a ponto de tentar fugir das consequências dessa pseudo-brincadeira. A loucura desse ser não é oriunda de um corpo doente, mas sim de um espírito podre. O exemplo das flechas também é didático, pois sabemos que uma vez que são atiradas, são lançadas, não podem mais voltar ao controle do arco nem do arqueiro. Certamente as flechas chegarão ao destino escolhido por esse louco, né, entre aspas, e ali causarão algum tipo de resultado. O texto diz também que o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. Ou seja, esse espécie de louco é um louco com com um predicado forte, é o enganador. É interessante, né? Nós muitas vezes ouvimos essa associação, esse predicado ao próprio Satanás. Ele é o enganador. Ele enganou Eva no Éden, ele enganou a humanidade ali ainda no paraíso. Ele que tenta nos enganar até os dias de hoje. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. E aqui nós vemos que são pessoas, são agentes de Satanás. Por quê? Porque são pessoas loucas, de certa forma, e são enganadoras. O enganador, ele sempre vai machucar as pessoas. Ele vai sempre praticar o mal contra o próximo e ainda vai tentar usar de uma desculpa que, no seu entender, é boa. Ele vai dizer o seguinte: era apenas uma brincadeira. Esse tipo de pessoa, meus irmãos, é perigosa, perigosa. Essa espécie de louco, enganador, que tudo diz: olha, não foi por querer, foi mal, não foi brincadeira. É uma pessoa perigosa. Principalmente, pois muitas delas, elas tiram proveito de uma certa intimidade, de uma confiança depositada pelas pessoas nela para machucar essas pessoas. E quando são descobertas, usam essa desculpa. Foi apenas uma brincadeira. Algumas aplicações bem rápidas. Em primeiro lugar, tomem cuidado com o tipo de brincadeira que você faz, para você não ser enquadrado nesses versículos de Provérbios. Tome cuidado com o limite das suas brincadeiras, pois brincadeira tem limite, tem sim, senhor. Lembrem-se, nas suas brincadeiras, que as ações provocadas geram reações. E geralmente as reações muitas vezes são proporcionais ou maior até, com resultados nefastos. 3. Não brinque com coisa séria. Aquele exemplo que eu falei eram dois bobos. Mas imaginem vocês,
Se a mãe desse rapaz, ela tem um problema de coração, e ela vê ali, e sofre aquele impacto e morre, quais seriam as consequências? A morte da mãe do garoto, para quê? Para uma pegadinha? Para um riso fácil? Não brinque com coisa séria. Não promova, olha só, não promova e não se alegre com a desgraça dos outros. Nos anos 90 ficou bastante na moda as pegadinhas, né? Então, um canal de TV aberta tinha lá as pegadinhas do programa da tarde. E a gente, confesso que também ri de muitas delas. Às vezes um homem se fingindo de planta e estica ali a mão e dá um sustinho em alguém. Coisas bobas, mas algumas brincadeiras levaram a consequências terríveis. Então, se querem se divertir, querem rir, que brinquem, que riam com coisas que não tragam prejuízo para outras pessoas. Prejuízos físicos, de saúde, emocionais ou materiais. Não façam isso. Não contem mentiras e jamais caluniem alguém usando essa desculpa. Ah, mas era uma brincadeira. Não façam isso. Por quê? Porque usar o termo era uma brincadeira não vai diminuir a gravidade do pecado. Aliás, não vai mudar a situação de pecado da ação. Outra coisa, não seja uma pessoa leviana, nem no trabalho, nem no compromisso do namoro, muito menos no casamento. Não adianta depois dizer, estava só brincando. Não. Nós devemos tomar cuidado com o que falamos e com o que fazemos. Devemos tomar muito cuidado. Devemos ser criteriosos em nossas ações. E depois jamais usar esse argumento. Estava só brincando para tirar o corpo fora ou para tentar terceirizar a responsabilidade das nossas ações. Isso daí é de uma covardia, é de uma imaturidade, mas é de uma associação ao maligno que nós vemos aqui parâmetros, indicações claras no livro de Provérbios. Brincadeiras são saudáveis, mas depende da fonte. Seja você uma pessoa responsável, uma pessoa temente, uma pessoa que não engana, uma pessoa que não se diverte à custa da desgraça dos outros. Que o Senhor Deus nos use para edificar as outras pessoas e que nós nos alegremos sim, com bom humor, com alegria nas coisas do Senhor, mas de forma aceitável e que glorifique o nome de Deus. Tudo que for fazer, passe por esse crivo. Glorifica ao nome de Deus. E por último, eu encerro dizendo: melhor sermos senhor do nosso silêncio do que escravos de nossas palavras e ações. Que o Senhor Deus te abençoe, te dê sabedoria e te ajude a viver nessa terra de maneira digna e glorificando sempre o nome do Senhor. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.